Jamais. João capítulo 3. Hoje eu acredito que vai ser um pouco mais descontraído mesmo, não de risada, mas eu gostaria da participação de vocês. Mas a gente vai ler isso aqui, texto assim, conhecidíssimo de todos vocês, mas que tem uma riqueza aqui imensa. E a gente está falando de pós-epifania, né? Que é justamente onde a gente trabalha o ministério público de Jesus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, foi apresentado ao mundo, né? Primeiro através de uma criança ali, né? Agora é o Deus que já foi batizado no Jordão. Ele agora está andando, ensinando, curando, pregando o evangelho do reino de Deus em todos os lugares ali da região de Jerusalém, né? Do território ali judeu. E agora ele vai ensinando, vai encontrando com pessoas, né? Então, após a Epifania, ela trabalha muito essas questões dos encontros, né? Quando a gente lê o Evangelho, né? Assim, dica para você, mais uma dica de leitura, além daquela de se colocar no texto. Comece a perceber a intencionalidade de Jesus em se encontrar com pessoas, entendeu? Não são acidentes que acontecem aqui, não são coisas por acaso. Por exemplo, o Evangelho de João é o Evangelho onde o João mesmo, ele trabalha essa questão assim da intencionalidade de Jesus de se encontrar com certas pessoas, né? Eu comentei na pregação passada, né? E eu até gostaria muito de pregar, se Deus permitir, João capítulo 4 numa outra ocasião, mas quando você vai ler João capítulo 4 ali, que Jesus vai se encontrar com a mulher de Samaria, ele vai se encontrar mesmo, né? Você vê que não havia necessidade nenhuma dele passar por Samaria para chegar no destino onde que ele havia projetado. Então, aqui acontece muito disso, né? Por exemplo, a gente vai ler um texto aqui onde Jesus vai se encontrar com Nicodemos, né? Ou Nicodemos com Jesus, né? Mas a gente vai ver essa ênfase de João falando aqui de Jesus se encontrando com determinados tipos de pessoas, certos discursos, coisas mais pessoais, né? Então percebe bem que o Deus a qual nós servimos, viu, gente, diferente dos deuses pagãos, dos deuses de outras nações, ele planeja encontros com pessoas, né? Ele encontra com pessoas na particularidade ali da vida, nas coisas ali pequenas da vida, enquanto os outros deuses você precisa fazer ali aquela série de caminhos, né? Decifrando onde ele vai estar. O nosso Deus é um Deus que dá esse passo e antecipa o encontro, né? Ele prepara tudo, ele senta com pecadores, ele se encontra ali com uma mulher que está no seu ofício diário, ele se coloca à disposição de alguém que vai encontrar com ele à noite. Então é o Jesus que se encontra com os seus ali, pessoalmente. Esse é o Deus, né? Então, você pensa bem, né? A gente estava no GC, o seu Carlos mesmo fez uma boa observação, né? Deus não precisava ter vindo aqui na Terra, né? Para que ele vai fazer isso? Para que ele vai se tornar um ser humano? Ele é Deus, né? Ele era Deus, não tinha necessidade nenhuma de acontecer isso, mas ele faz, é intencional, né? Então não confunda as coisas que aconteceram na sua vida e não existe acidente para o cristão, né? Tudo faz parte de um plano de Deus e o plano de Deus vai convergindo aí para que Deus possa ser glorificado na sua vida, e é por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém, gente? João capítulo 3 aí, começa assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falardes das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Continua aí a leitura comigo. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Gente, interessantíssimo esse diálogo de Jesus aqui, né? E esse ensinamento de Jesus aqui sobre o reino de Deus, né? Uma conversa com um rabino, né? O Nicodemos, era um mestre no território de Israel. Interessante você pegar isso aqui, né? Que o Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus na noite, né? Talvez ali com um pouco de receio de encontrar com Jesus de dia, né? Vai que alguém vê Nicodemos indo aprender, que é o mestre da lei, indo aprender com outro mestre, que fazia aí dos seus ensinamentos, suas práticas, uma oposição a muitas coisas que os mestres da lei daquele tempo ensinavam, né? Então Jesus representa um ensino que contradiz o ensino ali do Sinédrio, né? Aí o Nicodemos, que é um membro do Sinédrio, né, que é um dos rabinos, dos mestres da lei daquele tempo, vai se encontrar com Jesus ali na calada da noite. Então nós temos um encontro aqui em secreto, vamos dizer assim. E o Nicodemos, ele vai ali fazer uma pergunta. Perceba bem o seguinte, né, que Jesus, quando ele vai lidando ali com fariseus, com mestres da lei, normalmente no Evangelho, Jesus não é amigável. Você pode reparar que Jesus é amigável com o publicano, com o pecador, com tanto de gente, mas com os mestres da lei, Jesus é muito duro, sempre ele é muito duro. A raça de víboras, João Batista também não gostava deles, né? Por quê? Porque eram pessoas que foram chamadas para instruir o povo de Deus, mas que na verdade não faziam isso. Então Jesus tem uma séria oposição. Você percebe aqui no texto que Jesus não trata mal Nicodemos. Por quê? Porque o Nicodemos aqui, ele não procura Jesus para poder ali tentar ele, para poder ali pegar ele numa falha. Não, o Nicodemos, ele tem uma questão ali genuína diante de Jesus. E a questão é o reino de Deus. Porque o Nicodemos, ele percebeu uma coisa que até então seus amigos lá de Sinédrio não perceberam. Que Jesus, de fato, foi enviado da parte de Deus. E que ninguém pode operar o que Jesus opera, os milagres, os feitos, se não foi enviado por Deus. Então, Jesus já reconhece uma ligação de Jesus com o Deus de Israel. Certo? Então isso aqui é bom a gente ter em mente. O Nicodemos, apesar de ser o mestre da lei, aqui ele não se apresenta diante de Jesus com a arrogância de alguém que já sabe toda a lei, de alguém que já sabe todas as obras, os ensinamentos de Deus. Pelo contrário, é alguém que quer aprender um pouco mais aqui. Só que o Nicodemos, ele tem um sério problema, o seguinte, ele ainda vê as coisas assim muito preto no branco. Ele ainda vê as coisas assim logicamente. Porque Jesus fala para ele: Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Essa é a questão aqui do texto, ponto-chave. O reino de Deus. Como faz para você participar, para você entrar no reino de Deus? Essa era a questão. Lembra que a gente está falando de Jesus, a gente aprendeu no culto passado que o sobrenome de Jesus
não é Cristo, né? Que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas que esse era o título, né? De o que? De o Messias, do ungido, daquele a qual vinha, né, da linhagem davídica ali, né? Um rei. Então, o Nicodemos, ele está sabendo dessas profecias e ele sabe que Deus está preparando um novo reino ali para o povo de Israel, para aqueles a qual ele escolheu, e que esse reino será inaugurado com a chegada o quê? Desse Messias, desse rei. Estão entendendo aqui minha linha de raciocínio, gente? Então, o que está acontecendo aqui? O Nicodemos não quer ficar de fora da festa. O Nicodemos quer participar, porque ele sabe o seguinte: quem está do lado do rei está sendo ali abençoado, privilegiado, agraciado, faz parte da aliança. Mas, meu amigo, existem sérios problemas para quem não faz parte aí das pessoas que estão do lado do rei. Então, o Nicodemos, ele tem essa ideia de que é melhor estar do lado do rei, que é melhor estar no reino de Deus do que fora. Por mais que no nosso tempo a gente ache o seguinte: deixa quem quiser seguir Jesus, segue Jesus, deixa eu viver minha vida aqui. Naquele tempo já se tinha uma compreensão que é o seguinte, que a chegada do reino representa uma grande bênção para aqueles que foram eleitos, aqueles que são amigos desse rei, mas para quem não é, significa guerra, significa destruição, significa morte, significa perecer. Por isso que aqui talvez a gente use essa linguagem, né? Vida eterna, vão ter essa vida, não vão perecer. Faz sentido para vocês? Olha só, para a gente ilustrar um pouquinho. Abre lá sua Bíblia lá em Salmos 2. Não fazia parte assim do tema não, mas é bom para você ter essa consciência aí. Salmos capítulo 2. Aí eu queria assim que um arauto de Deus assim, pudesse ler aí os Salmos capítulo 2 aí, naquela voz assim exponencial. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, vocês percebem a mensagem aí? O que significa a chegada do reino de Deus? A chegada do reino de Deus significa justamente isso aqui. Ou você beija a mão do filho, os pés dos filhos ali, né? Ou você tem essa comunhão com o ungido, ou então você faz parte daqueles que sofrerão a ira de Deus, porque com barra de ferro ele despedaçará as nações, como alguém que pega um vaso ali de barro ali e quebra ele. Então pensa nisso, gente, pensa nisso. O Nicodemos provavelmente conhecia essa passagem aqui e outras que anunciavam a chegada do Messias e do reino de Deus. Então, o Nicodemos talvez tenha essa consciência aqui, e é bom a gente se apropriar dessa consciência aqui também, de que eu preciso fazer parte do reino de Deus. Não só para me desfrutar das benesses do reino de Deus, mas para me ser salvo. Salvo da ira do que está escrito lá no Salmos 2. Porque com barra de ferro ele despedaçará as nações. Reis, olha só, reis, vocês que são poderosos, não sejam tolos. Corram agora para a comunhão desse ungido, antes que chegue o tempo onde ele irá julgar as nações. Onde aqueles que não são encontrados com comunhão com o Filho, sejam encontrados como inimigos de Deus. Por quê? Porque do alto o Senhor ri deles. Do alto é como se Deus falasse assim: tolos. Imagine esse, o Deus que criou os céus e terra, rindo daqueles que se opõem ao seu ungido.
É uma risada de desprezo. É uma risada de que tolos, vocês não sabem o que aguarda o destino daqueles que se opõem ao ungido. Então Nicodemos, ele quer participar do reino de Deus. Ele sabe que ele precisa entrar no reino de Deus. E como se faz, gente, para entrar no reino de Deus? Essa deveria ser uma das perguntas assim, que a gente deveria ter forte no nosso coração. Como se faz para entrar no reino de Deus? Como se faz para a gente poder participar da comunhão do Filho de Deus e não da ira de Deus? Como se faz para entrar no reino de Deus? A resposta de Jesus é a resposta simples, objetiva, e ele fala, vocês precisam nascer de novo. Nascer de novo é a porta de entrada para que vocês entrem no reino de Deus. Nascer de novo. Então é necessário que os seres humanos nasçam de novo para que eles possam nascer no reino de Deus. No reino de Deus. O Nicodemos, ele leva isso tão ao pé da letra, né? É igual uma criança mesmo, né? Você fala assim, eu tô morrendo de fome. E a criança fala, você tá morrendo? Né? Assim, né? O Nicodemos fez a mesma coisa aqui. Né? Tem que nascer de novo. Aí como que eu vou nascer de novo sendo velho? Será que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não vai caber. Como é que é? O negócio, o procedimento vai ser difícil, né? Não, Nicodemos, não é dessa maneira. O que você precisa entender? O nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É um nascimento que é o nascimento da regeneração. Você precisa ser regenerado. Você precisa, e precisa ser algo do Espírito, precisa ser algo divino, não é algo só intelectual. Tá vendo que não é só, tipo assim, você entender quem é Jesus, né? Porque eu li uma frase essa semana, não me lembro quem que foi o autor mesmo, que falava o seguinte, qual é a diferença aí dos demônios, né, para os salvos, né? O demônio, ele também sabe quem Deus é e aquilo que ele faz, que é algo que a gente enfatiza no nosso discipulado. Só que uns sabem quem Deus é e aquilo que ele faz, mas se alegram nisso, né? Eles tiram seu prazer disso, eles amam essa verdade e os demônios odeiam isso. Tá entendendo? Então não é você simplesmente saber intelectualmente quem é Jesus, o que ele fez, né? Não é só você crer nesse tipo de crença de saber que realmente Jesus existiu, não é isso que salva a pessoa, não. É você ter essa capacidade no seu coração regenerado a amar o Filho de Deus, né? É entender que a salvação dele vem para nós. E veio para você, e de que essa comunhão com o Filho de Deus é justamente a porta que se abre no reino de Deus. Por isso que Jesus fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Por quê? Porque é por intermédio de Jesus que nós nos encontramos com o Pai. Certo? Então é necessário que as pessoas nasçam de novo. E você passou por isso. Quando? Quando você de fato confiou, depositou a sua confiança de que Jesus era suficiente para te salvar. O sacrifício dele era suficiente para te salvar, para te perdoar, para te livrar de uma condenação que já está no mundo, como a gente acabou de ler. Não é que Jesus veio para julgar. A questão é o seguinte, já estão julgadas aquelas pessoas que não creem nele. Já estão condenadas. Já estão condenadas. Porque o que? Amam mais o pecado do que a luz. Porque Cristo está aí há mais de 2000 anos e até hoje é preciso que a gente faça um esforço tremendo para que as pessoas possam depositar sua confiança em Jesus, para que elas possam desejar o reino de Deus, para que elas possam desejar ser salvas. 2000 anos essa mensagem está aí na terra e as pessoas continuam endurecendo o coração e acham que isso é normal. O errado está é quem crê no Evangelho. O errado não, vocês são disso. Não, gente, é dureza do coração. Essa capacidade maligna de inclinar para o mal. De olhar para a mensagem explícita de Deus, de que eu amo vocês e falar, não quero o seu amor, Deus. Porque olha só o que a gente leu no versículo mais famoso que existe no mundo. No João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? O que é esse tal maneira? Não é que eu gostei do mundo, não. Não é que eu gosto muito do mundo, não. Ele ama muito mesmo. E assim, como eu amo muito, então eu não vou fazer qualquer coisa. Como eu amo muito, eu vou dar o meu melhor. Aí Deus vai lá e dá o seu melhor, envia o seu melhor para salvar os pecadores, para poder oferecer, porque a salvação está disponível, certo? Está aí. E aí as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. O que é isso?
Ô Deus, dá licença, deixa eu ir para o inferno aqui tranquilo aqui. Eu prefiro ir para o inferno do que ficar ter comunhão com você. É uma mensagem muito difícil, mas é essa a realidade do texto aqui, viu, gente? Amaram mais as trevas, não é que é uma escolha, não. É amor, é decisão, entendeu? É intencionalidade, eu desejo as trevas. Você não está entendendo? O desejo às trevas, o desejo que é mal. Que colocam, não é uma escolha de sobremesa. Doce de leite, qual outro doce aí, gente, para competir? Pudim. Doce de leite e pudim. Aí você faz uma opção. Eu misturaria os dois. Misturaria os dois. No caso do ímpio aqui, tem Deus aqui, o seu Filho, na cruz, certo? E tem as trevas e a condenação do pecado. Aí a pessoa olha para Deus e fala, nó, preferia bosta, eu prefiro isso aqui, as trevas. Ela não faz uma decisão, ela não fica balançada, ela faz uma decisão consciente de amor. Dá para perceber aqui? Perdição, que a gente não se dá conta, a gente está perdido, gente. A humanidade está perdida. Então, o que Jesus está falando? Tem que nascer de novo, porque enquanto vocês nascerem de novo, vocês vão continuar amando as trevas mesmo. Quando vocês nascerem de novo, vocês não vão... O coração de vocês é um coração de pedra. Segundo as profecias, vocês precisam ter um coração de carne. Um coração que ama a Deus. O coração de vocês não tem amor por Deus. Então, nascendo de novo, ou seja, precisa de uma ação divina. Então, a regeneração acontecendo por intermédio do Espírito Santo no coração humano faz com que ele nasça de novo. E ele nascendo de novo, abre ele então para uma nova vida. Então, ele nasce o quê? No reino de Deus. Faz sentido para você, gente? Então, uma velha história, bem antiga mesmo, um pastor contava essa história, né? De que, imagine aí, que caiu uma espaçonável, que caiu não, ela aterrissou na Terra. Aí a espaçonável aterrissou na Terra lá, e aí desceram uns tripulantes aí da espaçonável lá e tal, e pegaram alguns seres humanos ali, que estavam doentes, né? Estavam com doenças crônicas, terminais mesmo. Pegaram os piores tipos de doença, né? Câncer, AIDS, né? Coronavírus ali terminal, aquela coisa toda. Isso aqui já é minha versão já, tá? Essa história tem mais de 10 anos, não tem que atualizar ela. Então imagina só, pegou todo tipo de gente doente, assim, pegou uma meia dúzia ali e levou esse pessoal para dentro dessa espaçonável, certo? Espaçonável. Só que lá dentro da espaçonável tinha um oxigênio diferente. Esse oxigênio o que fazia? Curava as pessoas. Os fãs de Star Wars agora estão gostando, né? Espaçonável. Então, lá dentro a pessoa estava o quê? Ela respirava aquele oxigênio, ela era curada das suas doenças terminais. Então, doenças de pele, né? Às vezes tinha algum problema assim no corpo mesmo, físico, era curado. Aí o que aconteceu? Oh, nossa, isso aqui é mágico, o mundo precisa saber disso. Aí o pessoal lá desse pastor falou assim para os humanos que haviam sido curados. Então vai lá e fala para o pessoal que eles podem vir aqui respirar esse ar-condicionado, não, esse oxigênio, né? Esse oxigênio. Aí eles saíram da espaçonave, só que o que eles perceberam? Que a espaçonave era invisível. Então assim, não dava para mostrar, tá ali a espaçonave, tinha que trazer o pessoal. O pessoal tinha que acreditar naquilo que eles estavam falando. Então eles saíram para o mundo aí para convidar o pessoal, gente, quem está doente aí e tal, vão lá na espaçonave lá. O pessoal falar para ele, mas que espaçonave, meu amigo? Não tô vendo nada. Não, mas tá ali, ó. É porque é o seguinte, a gente tem que entrar lá, aí a gente vai se abrir as portas. Então, o reino de Deus é mais ou menos essa coisa, né? A gente que está dentro dessa realidade invisível, sobrenatural, de amor, comunhão com a divindade, pensa bem, olha que loucura. A gente fala que a gente está em comunhão com Deus que criou céus e terra, né? Aí você fala, não, lá ele está perdoando, curando a gente dos nossos pecados, né? Está recriando um novo povo, a gente está celebrando seu corpo, seu sangue e tal. Aí a pessoa fala, ô, velho, você está meio doido, né? Deus, você está falando que você tem encontro com Deus todo dia, né? Nas escrituras, como que um livro... Então é uma imagem muito parecida, né? Você está tentando falar para a pessoa, ó, tem uma coisa ali para te curar ali, a pessoa nem tenta. Ela nem tenta, não. Ela já despreza, já fala, não, vou perder meu tempo com isso, deixa eu continuar doente, velho. Né? Eu quero ser realista mesmo, quero ser preto no branco.
Pensa sobre isso. Então Jesus está falando, vocês precisam nascer de novo. Vocês não sabem que quem nasceu de novo é como vem um vento do norte, do sul, do leste, do oeste. A gente não sabe de onde que o vento é. Mas as pessoas que são nascidas de novo, elas são levadas por esse vento, são guiadas, né? O que significa isso aqui? É que Deus é assim, Ele vai guiando o povo dele mesmo, e a vida desse povo não é mais dirigida por si próprio. Mas é o vento do Espírito que vai levando a gente, né? A consciência de quem nasceu de novo é essa. Por exemplo, você fez planos quando você virou o ano, 2020 para 2021? Eu fiz planos. Mas quem que define nossos planos? Não é Deus? Então Deus leva a gente, vai onde a gente vai morar, quem a gente vai casar, quantos filhos que a gente vai ter, que igreja que a gente vai congregar. Se eu domingo eu vou almoçar na casa da minha mãe, eu vou para um outro. Tá vendo? A gente faz planos. Mas o Espírito Santo é quem está guiando a gente. Você está vendo como é que as coisas são? Então o que Jesus está falando aqui? Quem nasceu de novo não é dono de si mesmo, não define seus próprios caminhos. Quem nasceu de novo é guiado pela lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é como um vento, que ninguém sabe de onde está vindo, mas quando bate a gente é levado por ele. Então essa vida entrega a esse vento do Espírito. Né? Dentro de João isso aqui faz todo sentido, porque de vez em quando parece que o Espírito Santo está soprando Jesus para uns cantos aí, que a gente estava planejando outra coisa, né? Nascer de novo, a realidade do reino de Deus. Essa mensagem do reino de Deus precisa vir no nosso coração. Você foi alcançado para participar do reino de Deus. Você faz parte da realidade do reino de Deus. E dentro da realidade do reino de Deus, existem coisas que para nós são mais reais do que, às vezes, uma porta de madeira. Né? Essa consciência, por exemplo, de que Deus me salvou. Quem tira isso da nossa cabeça? Não pode explicar de A mais B. Deus me salvou, estou perdoado. Meus pecados foram justificados. Né? Eu estou perdoado aqui. Eu sou considerado santo. Né? Eu sei que eu sou pecador, mas Ele me considerou santo. Então, simultaneamente justo e pecador. É uma coisa aí, é um paradoxo. São realidades de quem está dentro do reino de Deus. A gente precisa nascer de novo, essa consciência de nascer de novo. E por que a gente é chamado a nascer de novo? Porque se você continuasse velho, com a sua cabeça do mundo, você não ia se atentar para as direções que o Espírito dá. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nasceu de novo vê as coisas só daquela maneira irracional, incrédula. Né? As realidades de Deus não entram no coração. Mas isso aqui não faz sentido para mim, né? Está entendendo a questão de crer e fazer sentido? Né? Na tradição cristã mesmo, a gente falava justamente isso, né? De que primeiro você crê para depois entender. Pensa nisso aqui. Primeiro você crê para depois entender. Vou pegar um caso aqui simples, a Trindade aqui. No primeiro dia, quando eles falaram assim, Deus é uma trindade, é a triunidade. Deus é um ser, mas é a triunidade que forma esse ser. Não é três diferente não, é um. No primeiro dia você falou, entendi. Agora eu creio. Você falou isso? Não, você recebeu, você falou, é assim? Então tá. Como que é isso? Aí eu vou ter que, até hoje eu bato cabeça com isso. Você está entendendo? Então primeiro a gente crer para depois entender. A realidade do reino, a lógica do reino é outra. Você está entendendo? No reino de Deus você vai aprendendo a viver sobre o governo do rei. Você percebe que aqui a gente come diferente, a gente veste diferente, a gente se relaciona diferente. A lei aqui é a lei do amor. Você está vendo? Você tem prioridades no reino que são maiores que prioridades no mundo, na vida sua passada. É outra lógica, gente. Né? A Carla me deu ali o box ali do Crônica de Nárnia e a gente fez aí, a gente começou nossa maratona aí pela não sei quantas vezes. Eu fui assistir o filme, né, de novo, né? E aí é isso mesmo, a realidade do reino de Deus é essa. Quem assistiu aí Crônicas de Nárnia e quem já leu, né? É que você tem que entrar por um guarda-roupa para entrar em Nárnia. Agora, quem vai acreditar que existe um mundo dentro de um guarda-roupa? Né ou não é? E quando você chega lá, existe lá, tem tanto de animal lá que a gente nunca viu, o bicho fala, a realidade em Nárnia é outra. É diferente da realidade da vida real, de um mundo devastado por guerra, de lógicas e tal. Então a realidade do reino de Deus é outra.
Por isso, né, que a gente vai falando, né, que é o reino de Deus, né? Paulo vai dizer, o reino de Deus é justiça, paz e alegria de espírito. Que isso, ô Paulo? Eu tô querendo saber, assim, lá tem, tipo assim, uns tronos, né, umas torres, um castelo, tá? Não, a realidade de Deus o reino de Deus é justiça, paz e alegria de espírito. Que resposta é essa, meu amigo? Eu quero algo concreto. E aí a gente está chamando a Deus, está o tempo todo aqui no Evangelho, chamando a realidade o quê? Para questões espirituais, né? Para questões invisíveis. Então é o invisível determinando a realidade. É o sobrenatural determinando a realidade. Faz sentido para você? É Deus te chamando para não olhar só para preto no branco aqui. Eu sei que está acontecendo uma tragédia aí no mundo. Guerras, catástrofes, doença, brigas, enfim, morte. Mas a mensagem do Evangelho é que existe uma realidade espiritual que é poderosa o suficiente para afetar a nossa vida. Entendeu? A gente está vivendo dentro do reino de Deus, a gente não está no mundo mais. A cabeça nossa tem que mudar. O relacionamento nosso com as pessoas tem que ser pautado por essa realidade espiritual que afeta a realidade natural. Essa mensagem de fé. Tá vendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com alguns discursos que batem muito no materialismo. Tá bom? Não estou chamando vocês para ser fantasma. Não é para ninguém que ficar fantasma, né? Atravessar a parede e tal, essas coisas, não. Mas é para vocês se ligarem nos discursos da nossa cultura. Discursos que vêm de uma realidade concreta. Entendeu? Concreta até demais, até dura demais, sem vida. Né? E onde você vai falar sobre valores do reino, aí as pessoas ficam assim, ah não, isso aí é história da carochinha. Tá entendendo, gente? Então a gente tem que começar a trabalhar essa nossa capacidade de imaginar e de perceber a realidade espiritual. Por exemplo, uma realidade espiritual, Deus está aqui. Olha só, isso aqui devia afetar a gente tremendamente. Né? Tremendamente. Deus está aqui, ó, não sei onde aqui. Dentro de você, todo lugar. Como é que é isso? Isso é uma realidade. Então a gente é movido por isso. Né? Então percebe isso aí, ó, o versículo 13. Vamos 16 lá, ó. Porque Deus amou o mundo não, no 13 mesmo, vamos lá. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, beleza. O reino de eu preciso nascer de novo. Como que eu nasço de novo? Você precisa crer na obra de Deus realizada em Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. Pronto. Complexo, né? Mas olha a Trindade agindo aqui. Deus enviando o Filho no poder do Espírito Santo, executando a obra que já estava pré-determinada. Tá vendo? A cruz não é acidente. Porque aqui o que Jesus está falando? Sobre a cruz. Assim como o Filho do Homem desceu, né? Desceu do céu e vai ser levantado. Vocês lembram da serpente no deserto? Não, vamos ler lá o texto de serpente no deserto então. Números 21, do 4 ao 9. Eu vou te mostrar assim, que fé, gente, também não é só uma intuição assim cega, não. Fé tem um fundamento, viu? Um firme fundamento, como diz o autor de Hebreus. Abre a Bíblia lá em Números, lá, 21, aí a gente vai ler do 4 ao 9 aí. Isso aqui precisa estar claro para você, olha. Crer em Jesus não é qualquer coisa, não. Aí eu queria de novo o nosso arauto aqui agora, já se manifestou. Lê isso aí para nós aí, ó, do 4 ao 9. Amém. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes.
Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, olha só que história aqui. Quando Jesus está falando, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? Percebe isso aqui? Ele está fazendo está trazendo essa imagem aqui na cabeça do Nicodemos, que o Nicodemos conhecia essa história aqui. Essa história aqui fala justamente de um povo. Aqui, a gente já tem Miriam morrendo aqui atrás, o Arão também morre, então a gente já tem alguns líderes ali da nação morrendo, né? Algumas pessoas que eram referência para a nação. O povo, ele começa então, o povo que está ali ainda no deserto, né? Tá perdendo ali pessoas importantíssimas, né? Começa então o quê? A ficar incrédulo. Novamente, percebe bem que um povo que não é nascido de novo, as recaídas, né? Tem hora que está bem, tem hora que está mal, a maioria está mal, né? E aqui novamente eles começam o quê? A ficar incrédulos. Deus já tinha tirado eles do deserto, pão no deserto, água, aquela coisa toda, mar se abrindo, milagres aqui. O pessoal está incrédulo aqui, diz que se Deus vai ser fiel ou não para cumprir as promessas mesmo que ele prometeu a Moisés e ao povo. Então, isso que eles começam a praticar aqui de novo, gente, é o retrato da humanidade, essa capacidade que a gente tem de não confiar em Deus, de achar que Deus, na verdade, ele é alguém não confiável, está escondendo alguma coisa de nós. Vocês lembram do jardim? Vamos voltar mais um pouco aqui, ó. Vocês lembram do jardim? Onde que a serpente ganhou ali o coração de Eva? Será que é mesmo? Será que Deus está falando toda a verdade para vocês mesmos? Come o fruto, só. Vocês vão saber uma coisa aí que Deus talvez está escondendo a vocês. Aí vocês vão saber as coisas como de fato é. Aí a Eva coloca no coração dela, realmente, né? Será que Deus não está escondendo alguma coisa de nós? Ok, incredulidade, desconfiança, Deus não é tão confiável assim. Talvez seus planos não sejam tão bons quanto Ele diz que é. Olha só, gente, a audácia do ser humano. E a mesma coisa se repete aqui ao pensamento pecaminoso aqui, adâmico, no coração do ser humano, né? De sempre estar desconfiando de Deus, dos seus propósitos, suas promessas. E aí o que acontece aqui novamente? O povo começa o quê? A andar incrédulo. E aí o que acontece? Deus envia serpentes. E aí o que acontece com essas serpentes aqui? Elas começam lá a morder todo mundo, lá, a picar todo mundo. E aí são serpentes que abrasadoras. O que significa essas serpentes abrasadoras? É que provavelmente o veneno dessa serpente dava muita febre. E as pessoas morriam aqui de febre. Certo? E matavam as pessoas, não era a serpente, era o veneno da serpente, que gerava febre. Né? Você já ficou com febre alguma vez na sua vida, você sabe que você vai ficando alucinado, né? Vai ficando fraco, vai ficando ali, esquenta, aquela coisa ali ruim, até que acabou, né? Então começou a morrer muita gente de novo no deserto. E aí o pessoal falou para Moisés: ô Moisés, ora a Deus aí, seja o nosso intermediador aí, porque a gente não tem moral nenhuma para falar com Deus. Já é a 10ª milésima vez que a gente faz alguma cagada aqui. E eu sei que sempre resolve os nossos problemas. Então é isso aqui, o povo sabe que não tem competência nenhuma para orar a Deus, para pedir a Deus. A consciência já tá perdido já, gente. Essa consciência que eles tinham, mas eles sabiam que se o Moisés, né, existia alguma chance que o Moisés pudesse intermediar ali o sofrimento do povo ali. Aí Moisés ora e Deus se compadece do povo, não precisava compadecer, entendeu? Gente, Deus tem muita paciência, porque eu fico imaginando assim, fosse um de nós, né? Que aí você pede ali, a pessoa ali, faz um Todd pra mim, você colocou Todd demais, né? A gente não é assim? Não, por exemplo, num dia chuvoso desse aqui, tá a fila pra subir no ônibus, aí fica um enrolando pra subir lá. Você sobe rápido aí, meu amigo, quero ir embora, vou ter um horário, bater ponta. Então imagina que se Deus fosse igual a nós. Não, essa galera aqui, já tentei aqui com Adão e Eva, o pessoal lá também da Arca de Noé também já me matou, o pessoal ali da Torre de Babel, eu não tô aguentando mais esse negócio não. Vamos decidir um negócio aqui, ó, a Trindade decidir, vamos acabar com esse trem rápido aí pra gente curtir a vida, né? Que é muito problema que esse pessoal dá pra nós. Imagina só, vamos curtir a eternidade aqui, porque esse pessoal aqui, além de, assim, só dar desgosto, né? Ainda fica duvidando assim, da nossa capacidade de cumprir com a nossa parte aí da história. Então, o que aconteceu aqui? O Moisés, então, ele
constrói uma serpente semelhante àquela que estava lá picando o pessoal lá, coloca no alto de uma estaca, uma serpente de bronze, e a pessoa que fosse picada, ela tinha que o quê? Olhar. Né? Mas não é só passar o olho, não, é olhar. E aí eu fico imaginando essa pessoa, ela tem que olhar e ficar assim, torcendo, né? Pra dar certo, né? Como é que esse negócio vai dar certo? Né? Porque o veneno ainda tá aqui, ué. Então ele tem que torcer, né? Falando, nossa, vai, né? Cruza os dedos, mas não tinha cruz os dedos naquela época. Ou seja, a pessoa precisava ter fé. Fé de que aquilo que Deus instruiu, não é fé na serpente não, viu gente? É fé naquilo que Deus falou para Moisés fazer e fez, ia dar certo. Então é complexo a questão de fé aqui. Não é simplesmente você olhar para um objeto e achar que o objeto vai te curar, não. É confiar na palavra daquele que mandou construir o objeto. Imagina só que coisa complexa. Então a pessoa tinha que olhar para lá e falar, Deus falou para Moisés construir esse negócio aqui. E o negócio deu certo. Agora vamos lá para o texto lá de novo para você ler, João 13 lá. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha, agora faz mais sentido o texto. Faz ou não faz? O que Jesus está falando aqui? Nicodemos, para entrar no reino de Deus, vocês precisam primeiro entender que vocês estão todo mundo aí com febre. Tá todo mundo louco aí de febre, já alucinado. Vocês foram picados por uma serpente pior do que a serpente do deserto. Vocês foram picados por Satanás. Satanás injetou um veneno dentro de vocês que está matando vocês dia após dia. Por isso que o versículo seguinte vai falar, vocês já estão condenados condenados à morte. Entendeu? Vocês são um caso perdido. O veneno dessa serpente aí já está dentro de você, já está... Eu não sei se vocês sabem, né? Eu gosto muito de assistir esses programas de negócio de natureza e tal, né? Serpente, normalmente cascavel e outras desse tipo aí. O veneno parece que ele vai entrando no corpo assim e vai dando aquela perda múltipla lá dos... Como é que chama? Dos órgãos, né? Vai tudo ficando ruim mesmo, né? Vai tudo derretendo lá, não sei o que acontece não. Braço fica preto, aquela coisa. Então imagina só, um veneno forte na serpente, né? A comparação de Jesus aqui, ela ainda vai além, né? O pecado é pior do que isso. O pecado só vai acabando com o ser humano. Ele só vai impossibilitando o ser humano de agir, de pensar, de adorar a Deus, de desejar o bem. Entendeu? Vocês estão envenenados. Então a pessoa que está aí no mundo aí, que não nasceu de novo, gente, está envenenada. Vocês precisam entender isso. Envenenada, tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo. Mas existe uma solução, existe aí um remédio, né? Existe algo aí para poder trazer cura. O que é? Elas precisam entender que não agora uma serpente de bronze está levantada numa estaca no deserto, mas que Cristo, aquele que desceu do céu, será levantado diante dos olhos de todas as pessoas do mundo, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, que agora essas pessoas precisam olhar para o Cristo crucificado e perceberem aí a obra intencional de Deus o Pai, que enviou o seu Filho, e esse Filho padece e leva na cruz todo o veneno que estava aqui para nós. E por causa da condenação da morte do Filho de Deus, e crendo nisso, é que nós somos sarados dos nossos pecados. Faz sentido para vocês? Olha a mensagem, assim, o texto que a gente sempre lê ele aqui. Faz mensagem. E aí, agora faz sentido todo Isaías 53. Faz ou não faz? Isaías 53. Então vamos ler Isaías 53 lá, para fazer mais sentido ainda. Vamos lá, meu arauto. A partir do verso 1 até onde? Pode ler o 1 aí até o 5. Tá ótimo. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia no que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens.
homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que enfermidade foi essa que Jesus levou, gente? A enfermidade que o pecado trazia sobre nós. Nós andávamos como enfermos. Mas por causa daquilo que Jesus faz, né, por causa daquilo que ele passou na cruz, porque aqui a gente tem a imagem da descrição da cruz, certo? As pessoas olhavam para ele lá, o rosto sem formosura lá, e que não, que trem é esse? É coisa ruim de se olhar. Tá vendo? Por causa desse desprezo, desse sofrimento, dele ter feito toda essa obra, é que nós somos sarados. Tá vendo? Então, quando Jesus está falando para Nicodemos, o que é necessário para entrar no reino de Deus é que você tenha fé justamente naquilo que Deus irá fazer. E que, no caso, para nós aqui, ele já está feito, já está consumado. O Filho de Deus foi levantado naquele madeiro. E agora a gente pode olhar para ele, a gente que estava enfermo, a gente que foi picado por Satanás, vivia lá, tá morrendo por causa do pecado, agora a gente olha para ele e é sarado instantaneamente. Glória a Deus. Isso é muito bonito, né, gente? Essa é a mensagem do Evangelho. Isso aqui é o básico do básico para uma pessoa entrar no reino de Deus. Certo? Por isso que uma pessoa que não crê nisso já está condenada. O Evangelho é isso aqui, ó. Crê em Jesus e na obra trinitária de Deus realizada ali. O Evangelho é isso aqui. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, que nós possamos se achegar diante de Deus. Qual é a obra boa? Para a gente pudesse dizer assim, né? Com muitas ressalvas. Qual é a obra boa que a gente pode apresentar diante de Deus? Já que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, qual é a obra que a gente poderia apresentar diante de Deus? Uma obra digna. Um coração que reconhece aquilo que Ele fez por nós. Fé. Essa fé que não é uma mão que força Deus nos abençoar, nos salvar, mas fé é uma mão que se estende para receber de Deus. Pronto, tá aí uma boa obra. Tá aí uma boa obra. Fé. Fé. Fé de reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Amém, gente? Que as nossas obras, elas possam passar por essa luz. Que a gente possa ir para a luz. Porque diante da luz, Deus mostra tudo que está errado na nossa vida. Ele fala, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Muda isso aí. Muda isso aí, porque isso aí é gente que ainda está envenenado pelo pecado. Hoje a gente vai ceiar. E aí, quando a gente ceia, a gente precisa trazer isso à mente. Que é justamente por causa desse corpo, desse Jesus crucificado, o seu corpo entregue, o seu sangue derramado, é que nós somos salvos, curados, redimidos, regenerados, né? Convidados para a comunhão com esse Deus que não está mais para nos julgar, mas agora para nos amar. Certo? Nós estamos diante de Deus agora em paz. Certo? Não precisa mais ter medo. Porque agora o que Cristo fez te inocenta. E agora você pode vir para a luz. E agora você pode vir para Cristo. Amém? Amém? Celebrar a ceia é celebrar a ceia nessa consciência. Amém, gente? Amém. É isso aqui que a gente precisa. O Nicodemos aqui, ele ficou em parafusos. Existe chance para Nicodemos? Vai ler o resto do Evangelho aí, né? Provavelmente o Nicodemos encontrou o reino de Deus aí posteriormente. Isso aqui mexeu profundamente com o Nicodemos. O Nicodemos não sabia que esse era o caminho. Ele sabia que tinha um reino e que tinha chance de salvação, mas ele não sabia que era dessa forma. Nós sabemos. Nós sabemos. Porque quando a gente olha para trás,
Quando a gente olha lá para Jesus e a gente lembra que ele foi crucificado justamente para que a gente pudesse ser sarado. Amém? Então, Cristo te traz para essa saúde mesmo, para essa realidade do reino de Deus. Amém? Você nunca mais precisa viver envenenado. Você nunca mais precisa viver como se você tivesse, vai morrer aqui, vai se perder. Não, você foi salvo, você foi resgatado. Existe uma realidade do reino a ser desfrutada por todos nós. O que define agora a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de cantar, de tratar os nossos familiares, os nossos amigos, o que define é a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus está de portas abertas para a gente assim, ó. Lembra aí da espaçonave? Tem um tanto de gente vindo respirar oxigênio aqui. Oxigênio que cura a gente. Oxigênio dessa atmosfera do reino de Deus. Tá bom? Toda vez que você estiver aí no pique aí da cultura do nosso tempo, do mundo, pensa bem se você não está sendo guiado por essas questões assim do pecado, né? Da serpente e tal, dessas coisas. Aí você, quando acorda, você fala, não, pera aí rapidão, eu vivo no reino de Deus. Aí volta para cá. Amém, gente? Amém. Vocês podem distribuir, eu queria que vocês se colocassem de pé aí, por favor.